Olá, eu sou Daniela Câmara, eu faço parte da área técnica de normas e procedimentos para vacinação e supervisões em salas de vacina, aqui do Programa Estadual de Imunizações do Espírito Santo. Então, nesta aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre o preparo e administração das vacinas contra a Covid-19, abordando principalmente a questão de boas práticas, durante esses procedimentos. Então, iniciando nossa aula, eu trago aqui as vacinas disponíveis, no atual momento, que nós temos, então, liberadas, autorizadas pela Anvisa, no nosso país. Então, estamos trabalhando com a vacina Coronavac, do Instituto Butantan, com a vacina Covishield, do laboratório AstraZeneca, Oxford, e Fiocruz, e com a vacina Comirnaty, do laboratório Pfizer-BioNTech. Bom, detalhando um pouquinho sobre cada uma, a vacina Coronavac do Instituto Butantan, uma vacina então inativada, ela contém antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 e traz em sua constituição recipientes como hidróxido de alumínio, hidrogênio fosfato de sódico, dihidrogênio fosfato de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH. A eficácia dessa vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses, portanto, com intervalo de 2 a 4 semanas. Então, aqui em nosso estado, definimos aí como intervalo ideal de 28 dias para a prevenção de casos sintomáticos de Covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar. A eficácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no grupo placebo. Então, aqui um pouquinho mais de detalhes do que a bula do laboratório traz para a gente em relação à vacina Coronavac de vírus, plataforma vírus inativado, então, para ser utilizada em pessoas com idade maior ou igual a 18 anos, suspensão injetável, temos frascos ampola, multidoses de 10 doses, mas também tivemos aí de monodoses, via de administração intramuscular e o esquema vacinal sendo de 2 doses de 0,5 ml no intervalo já mencionado anteriormente de 2 a 4 semanas. Então, é importante ressaltar que após a abertura do frasco, esse imunobiológico tem a validade de 8 horas na temperatura adequada entre mais 2 e mais 8 graus Celsius, tá? Uma segunda, então, vacina disponível do Oswaldo Cruz, do Fiocruz, Então, é a Covishield, e aí tem como fabricante Instituto Serum e AstraZeneca, Então, é uma vacina contendo dose de 0,5 ml e contendo partículas virais, então, do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé deficiente para replicação que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 spike, produzida em células renais embrionárias humanas, 293 geneticamente modificadas. A eficácia dessa vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%. Respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população geral. Então, aqui um pouquinho mais de detalhes acerca da vacina, então, Covishield, nesta apresentação, o frasco ampola contém 10 doses, para que seja utilizado em pessoas com idade maior ou igual a 18 anos, via de administração intramuscular, no seu esquema também de 2 doses, de 0,5 ml cada dose, com intervalo de 12 semanas. Já em relação ao prazo de abertura após, de validade, após a abertura do frasco, no caso da Covishield multidoses, um frasco de 10 doses, a validade é de 6 horas. Já que nesse slide ele traz a diferença de um frasco com menos doses, 5 doses, tá? Mas da mesma forma, cada dose 0,5 ml, com intervalo de 12 semanas, E aí o que muda é a validade desse frasco após a abertura, que passa então a ser de 48 horas, mantendo a temperatura ideal de refrigeração, tá? Entre mais 2 e mais 8 graus.
E então, o próximo laboratório disponível, né, a vacina Comirnaty, no laboratório Pfizer-BioNTech, né? Então, Comirnaty é composto de RNA mensageiro de cadeia simples, né, com estrutura 5-cap, altamente purificado, produzido usando transcrição in vitro sem células, a partir dos modelos de DNA correspondentes, codificando a proteína spike do coronavírus 2, vírus da síndrome respiratória aguda grave. Comirnaty é administrada por via intramuscular após a diluição como uma série de 2 doses. E aí vem um detalhe bem importante que muda a dosagem padrão que habitualmente usamos nas salas de vacina, passando então a ser de 0,3 ml cada dose, com um intervalo semelhante da Covishield também de 12 semanas. Os indivíduos que tenham recebido uma dose de Comirnaty devem receber uma segunda dose de Comirnaty para completar a série de vacinação. A eficácia global da vacina é de 95% e para casos graves e óbitos 100%. Então, falando um pouquinho de boas práticas em vacinação, né, uma injeção segura é aquela que não causa dano ao receptor, não expõe o profissional de saúde do serviço a nenhum risco evitável e não gera nenhum resíduo perigoso para outras pessoas. Então, a gente precisa oferecer segurança para quem recebe a injeção, mas também segurança para o profissional de saúde que administra essa vacina, né? Bem como segurança para a comunidade e meio ambiente com descarte adequado das seringas e agulhas. Né? Em relação às seringas, o que a gente pode pensar com boas práticas? A gente precisa que essas seringas estejam armazenadas, né, em acesso restrito, numa área com acesso restrito. Então, que seja numa área, né, limpa, porém não de acesso, né, de muitas, toda e qualquer pessoa, né? Bem como que as seringas sejam armazenadas em áreas livres de umidade, né? Para que a gente não tenha então um risco de uma deformação, né? Um prejuízo em sua embalagem, né? Então, de qualquer contaminação, enfim. Então, precisa ser uma área, né, livre de umidade e também sem risco de comprometer a sua esterilidade, né? Então, nós trabalhamos de forma bem segura com as seringas quando elas são bem armazenadas, né? Ainda assim, orientações já foram realizadas, né, no sentido de que, encontrando alguma falha, né, na utilização da seringa, né, alguma situação que chame a atenção, essa seringa, esse fato, então, pode ser notificado, né, no sistema do Notivisa, caso haja, então, algo que esteja em desacordo na aparência, na apresentação dessa seringa, né, os possíveis desvios de qualidade. Em relação a evitar acidentes percutâneos, né, todo profissional de saúde deve cuidar para que, de fato, isso não ocorra, né? De que maneira que a gente deve, então, proceder? Não reencapar a agulha após a administração das vacinas. Então, jamais ter essa prática, né? Porque com isso a gente tem um risco aumentado de acidentes percutâneos. Não manipular a agulha também. Em momento algum, eu vou segurar, né, na agulha, ou mesmo que seja no canhão, né? Além de risco de acidente, eu tenho risco de contaminação, né, dessa agulha ali no momento da administração. Utilizar as caixas coletoras para eliminar as seringas utilizadas, respeitando a capacidade da caixa coletora, né? Então, isso também é muito importante, porque às vezes o serviço utiliza a caixa coletora, mas extrapola o uso dela. E aí, quando ela já está muito cheia, né, eu tenho um risco grande de acidente ali. Todos esses são passos importantes para que se evite, então, um acidente percutâneo. Em relação a boas práticas para a lavagem das mãos, então, temos realizado muitas ações extramuros, né, nas campanhas, nessa campanha Covid-19 principalmente, e aí
nós não podemos esquecer, né? O uso do álcool não substitui a lavagem das mãos, né? Então, numa situação extramuro, em que eu não tenha, então, água corrente, pia, para que eu lave a minha mão, claro, eu vou utilizar do álcool, né, a cada atendimento, mas uma sala de vacina eu devo utilizar o álcool, mas também lavar as mãos de forma adequada, como todos esses passos aqui trazem, né, para que eu tenha então eliminado o risco de contaminação no momento do atendimento ao paciente, né? Esse slide traz então uma informação bem importante, que é a identificação do local para administração, né, da vacina. Então, em relação à delimitação desse local, a vacina Covid-19 está sendo administrada via intramuscular, e como ela é realizada em adultos acima de 18 anos, estamos utilizando como padrão o músculo deltoide. Então, eu preciso, de fato, mensurar de forma adequada, né, em que altura desse deltoide eu vou aplicar a vacina. Aproximadamente 4 dedos abaixo do acrômio. Então, eu localizo o acrômio, né, nesse ombro do cidadão, né, e aí eu meço, então, ali aproximadamente, uma distância de aproximadamente 4 dedos, para que eu então injete a agulha, e eu introduza o imunobiológico no ângulo de 90 graus com essa agulha em relação ao braço da pessoa, né? Então, esse local é bem interessante, porque em algumas supervisões nós detectamos, né, situações de a administração estar sendo realizada em local bastante inferior, né? E aí a gente já fugiria da recomendação, então, do local adequado para administração, ok? Bom, em relação ao preparo de imunobiológicos, né? Então, nós precisamos cuidar desde o momento que eu manipulo, né, esses materiais. Então, esses materiais estarão armazenados em local limpo, fechado de preferência, né? E eu já parto do pressuposto que minhas mãos também já estão limpas, né, devidamente limpas, lavadas. Então, eu vou abrir essa embalagem da seringa de forma asséptica e não rompendo, né, essa embalagem de qualquer forma, né? Então, abro nessa forma em pétala, e aí de forma que eu não vou contaminar o conteúdo interno dessa embalagem, né? Coloco sobre a bancada, sobre a embalagem, a seringa sobre a embalagem plástica, né? E utilizo a bandeja, né, ou a bancada, que também, por sua vez, já estão higienizadas, limpas, né, a cada atendimento. E aqui, então, a gente traz um vídeo, né, que trata sobre o preparo da seringa para a administração da vacina. Vamos assistir. Neste vídeo serão demonstrados procedimentos na utilização de seringas e agulhas. No manuseio de seringas e agulhas descartáveis é necessário manter os seguintes cuidados: guardar as seringas e agulhas descartáveis na embalagem original em local limpo e seco, higienizar as mãos e manusear o material em campo limpo. Verifique antes de abrir se a embalagem está íntegra, se o material encontra-se dentro do prazo de validade e se o material é apropriado ao procedimento, evitando desperdício. Abra cuidadosamente a embalagem na direção do êmbolo para o canhão ou para a ponta da agulha, no caso das seringas com agulhas acopladas, evitando a contaminação. Então, nós estamos aqui com uma seringa agulhada, 25/6, 3 ml. E aí observe que a agulha vem frouxa na seringa. Então, é necessário que se faça uma rotação nessa agulha para firmá-la à seringa. Após esse procedimento, observe que há um espaço no corpo da seringa. É necessário empurrar o êmbolo em direção à agulha apenas uma vez para que este espaço seja lubrificado, o que garante o bom funcionamento da borracha do êmbolo. Com essas medidas, o extravasamento do imunobiológico e o desacoplar da agulha à seringa serão evitados. Após o uso,
As agulhas não devem ser reencapadas ou entortadas, nem retiradas manualmente. As seringas e agulhas devem ser descartadas em caixas coletoras de materiais pérfuro-cortantes. Bom, então, em relação à via de administração da vacina COVID, né? Então, a via de escolha é intramuscular, né? Aqui a gente pode melhorar essa questão de que naquela altura já citada, né, do músculo deltoide, aproximadamente 4 dedos abaixo do acrômio. Né? Eu introduzo a agulha em 90 graus com o bisel lateralizado e aí eu não aspiro e injeto o imunobiológico, né? Depois fazendo leve compressão com algodão ao retirar a agulha. Injete imunobiológico rapidamente, retire a agulha em movimento único e firme, faça leve compressão no local com algodão seco, não friccione o local onde a vacina foi aplicada. Mantenha o usuário sentado então por 15 minutos, esteja atento aos sintomas que precedem o desmaio, como fraqueza, palidez, tontura, observe a ocorrência de eventos adversos imediatos. Em relação ao frasco e à ampola, né, no momento ali da aspiração da dose do frasco, né, de que forma que eu devo proceder? Então, eu mantenho o frasco ampola entre os dedos indicador e médio da mão esquerda na posição vertical. Claro, isso aí vai de acordo, né, a pessoa de repente ser destra ou canhota. E aí é importante a gente frisar que esses dedos, né, o indicador e o médio, deverão estar na tampa desse frasco, correto, tá? Para que eu, então, não esquente essa vacina, viu? Então, esse é o risco, né? Quando eu manipulo muito esse frasco, segurando no corpo do frasco, eu tenho um risco, então, de aquecimento dessa vacina, tá? Então, para cada dose de vacina administrada, nós vamos utilizar uma seringa descartável e vamos utilizar também a mesma seringa, né? Para aspirar e para administrar no paciente, tá? Então, utilizamos um kit para aspirar a dose e para administrar no paciente o mesmo kit. Aqui nesse segundo vídeo, a gente apresenta a técnica de remoção de imunobiológicos acondicionados em frasco ampola com tampa borracha. Neste vídeo será demonstrada a técnica de remoção de imunobiológicos acondicionados em frasco ampola com tampa borracha. Antes de manusear os materiais, o profissional deverá higienizar as mãos. Escolha a seringa e a agulha apropriadas e, quando for o caso, acople a seringa à agulha. Nessa demonstração, estamos com a seringa que já vem acoplada à agulha. É necessário homogeneizar o conteúdo realizando um movimento rotativo do frasco em sentido único, sem produzir espuma. Neste momento, o profissional deverá observar a apresentação do imunobiológico, como aspecto, aparência e coloração. Remova a tampa do frasco ampola, abra o seu kit, introduza a agulha no frasco ampola e então aspire o líquido à dose correspondente. Coloque a seringa em posição vertical, no nível dos olhos. Retire o excesso de ar. E administre o imunobiológico. A dose deve ser aspirada somente no momento da administração. Nunca deixe seringas preenchidas, ou seja, previamente preparadas, armazenadas na caixa térmica de uso diário das salas de vacinação. Então, portanto, essa foi uma demonstração, né, no caso das vacinas Coronavac e Covishield, né, então que não precisa ser diluída, né, e aí devemos proceder então dessa maneira, né, para que eu tenha um bom funcionamento
dessa seringa, para que não corra risco, né, da agulha desacoplar da seringa, né, e eu aspire ali a dose exata, né? Então eu preciso retirar esse ar. É importante que eu não introduza essa agulha várias vezes nesse frasco, nessa tampa borracha, apenas uma vez, porque se eu introduzo mais vezes, se eu introduzo para aspirar a dose, né? Tô aspirando, aí eu aspirei muito ou aspirei de menos, tiro a seringa desse frasco, né? Aí daí que eu mensuro e eu coloco novamente nesse frasco. Se eu faço esse movimento, né, várias vezes, eu vou de fato interferir no corte da agulha, né? Então o ideal, o indicado é que eu introduza essa agulha uma vez e ela ali dentro do frasco. É assim que eu vou então medir essa dosagem, né, direitinho, retirando excesso de ar, né, para que então da hora que eu tirar, imediatamente eu guarde o frasco da vacina e eu introduza a vacina na pessoa, né? Então, a situação da vacina Pfizer muda um pouquinho, a gente vai passar um vídeo mais à frente sobre o preparo da Pfizer, né? E para Coronavac e Covishield, então, neste slide a gente tem as informações. Vamos lavar as mãos adequadamente, preparar a seringa e agulha corretas, né? Manusear corretamente o frasco da vacina. Registro então na ampola, né, no frasco, a data e a hora de abertura, não esquecer desse registro pela questão da validade após a abertura dos frascos, né? A aspiração da dose da vacina, 0,5 ml, eu avalio a via, administro a dose, né, descarto e oriento o usuário. Já no caso da vacina Comirnaty, né, da mesma maneira, lavagem das mãos. E aí eu vou separar 2 kits de seringas agulhadas. Então, uma seringa de 3 ml é para diluição dessa vacina. E a outra seringa de 1 ml é para administração. Então, nós vamos fazer a diluição do concentrado imunobiológico com 1,8 ml de soro fisiológico, 0,9%, né? E depois que eu aspiro esse soro, eu introduzo ali na ampola, né? Esse volume de soro, e aí procedo com a despressurização dessa ampola, né? Volto então ali de ar 1,8 ml. Então o êmbolo ali, né, dentro da seringa, ele volta essa quantidade com muito cuidado para que não volte vacina, né? Não volte imunobiológico. Portanto, eu levanto um pouquinho essa seringa, né, esse kit, afasta um pouquinho do imunobiológico para que ele fique no ar. Dessa forma, evita com que ao tirar esse kit da tampa borracha, né, haja ali extravasamento da vacina, tá? E eu perca a dose de vacina, viu? Então, eu procedo com a homogeneização do imunobiológico, né, invertendo ali o frasco suavemente 10 vezes, registro na ampola, também no frasco, a data e a hora de abertura, aspiro a dose, né, 0,3 ml, então volume preciso, avalio a via, administro a dose, descarto esse kit e oriento o usuário, tá? Então, é importante eu fazer esse movimento de homogeneização, invertendo o frasco suavemente 10 vezes, tanto antes de diluir, né, somente com o concentrado do imunobiológico, né? Antes de diluir, eu faço esse movimento e depois que eu diluo, eu repito, né? Eu faço esse movimento novamente, tá bom? E aí aqui então tem um vídeo que orienta sobre o preparo da vacina do laboratório Pfizer. Agora nós vamos fazer a demonstração do preparo da vacina para Covid-19 do laboratório Pfizer-BioNTech. Então aqui é só uma simulação, na realidade todos sabemos que o frasco vem com a tampinha lilás, né? E após a diluição eu vou ter a quantidade de 6 doses dentro desse frasco. Então eu separo meu material, que é o frasco da vacina,
o diluente, que é o soro fisiológico, e os kits de seringa agulhadas, que são para diluição, né, e administração da vacina. Então, inicialmente, eu procedo com a homogeneização desse frasco da vacina, fazendo esse movimento 10 vezes. Abro no soro. Então aqui eu vou aspirar o quantitativo de 1,8 ml do soro. Preparo essa seringa. E vou pegar esse quantitativo de 1,8 ml para eu proceder com a diluição. Nesse momento, eu introduzo no centro da tampa a borracha, introduzo todo o soro fisiológico diluente, e aí eu vou equalizar esse frasco para que não haja, então, saídas de imunobiológico. Eu chego um pouquinho a seringa para cima, e aí eu deixo voltar um ar aqui dentro do corpo da seringa, cuidando para que não volte imunobiológico. Então, eu retiro esse kit e vou proceder com a homogeneização mais uma vez, 10 vezes. Abro o kit de administração. Preparo a seringa. Introduzo no centro da tampa a borracha. E neste momento eu vou aspirar a dose de 0,3 ml, que é da vacina Covid-19 do laboratório Pfizer-BioNTech. Coloco com exatidão. E a minha vacina está pronta para ser administrada. Então, como nós vimos, né, no caso das vacinas Comirnaty, do laboratório Pfizer, né, então a gente tem um preparo diferenciado, né, então eu já tenho o diluente, que é o soro fisiológico, 0,9%, onde vou pegar 1,8 ml, então, para poder, né, introduzir no frasco onde eu já tinha esse concentrado de imunobiológico ali. Lembrando que antes disso, né, previamente a esse processo, ela já passou pelo processo de descongelamento, né, adequado. Então, agora, né, me cabe já eu aspirar essa dose para preparar e fazer administrar no paciente. Então, aqui tem um quadrinho que resume o que foi falado no vídeo, né? Eu introduzo o soro, né? Lembrando de antes desse momento eu fazer a inversão 10 vezes, daí introduzo o soro, né? Retiro um pouco do ar, correspondente a mais ou menos 1,8 ml de ar ali, então, dentro do frasco. Retiro esse kit, desprezo, né? Identifico o frasco e aí, né, inverto mais uma vez, né? Ali aquele movimento, né, de homogeneização 10 vezes. Então, dessa forma, esse frasco vai estar, a vacina então agora está pronta para que eu, com outro kit de 1 ml, aspire dali 0,3 para administrar no paciente, tá? Então, considerações assim importantes após a administração de qualquer uma das vacinas, né? Desprezar a seringa e a agulha utilizadas na caixa coletora de material pérfuro cortante, higienizar as mãos, né? E aí também não recuperar qualquer material descartado no interior da caixa, né?
Porque a gente tem um pouquinho do detalhamento da caixa, a importância da sua montagem adequada, né? A importância de ter essa caixa na sala de vacina. Nós já passamos em muitas salas de vacina no nosso estado e algumas ainda, né, estão no processo aí, de adequação para que não deixem faltar, né, esse tipo de material na sala de vacina e que sua montagem também seja adequada. Em relação ao uso de luvas, né, então o que o PNI então nos orienta é que não é necessário o uso de luvas nas salas de vacinação, né, na atividade de vacinação, tá? Então, com exceção na situação assim, então que exista a possibilidade de contato com líquidos corporais potencialmente infectantes ou quando o vacinador apresentar lesão nas mãos, né? Então, essas são as exceções para que se utilize luvas dentro da sala de vacina, numa atividade de vacinação, tá certo? O uso de luvas não previne acidentes pérfuro-cortantes com agulhas, né? Então, cuidar também do EPI completo, né? Então, vestir um jaleco, né, de proteção, não utilizar calçados abertos, né, sempre com calçados fechados. Se eu tenho ali a queda desse kit seringa agulha, né, eu tiver com o pé exposto, eu vou me submeter a um acidente, né? Utilização do óculos para administração das vacinas também é uma recomendação. E aí, né, lembrar de detalhes especiais, interessantes, muito importantes, né? Acho que na sala de vacina, como é considerada uma área semicrítica, né, a gente vai ter que zelar para que, de fato, a gente minimize qualquer potencial de contaminação, né? Então, utilizar adornos, anéis, pulseiras, brincos, né, relógio, todos esses objetos têm possibilidade deles armazenarem, né, sujidade. Então, é interessante na sala de vacina de fato assim estar, né, limpa assim das mãos, os braços, né, o rosto, cabelos presos, né, não utilizar cabelos soltos. Então, as boas práticas, né, pregam essas normativas que são assim extremamente necessário, né, que sejam respeitadas no espaço de vacinação, né? As unhas pintadas aí, de preferência cor clara, onde eu vejo sujidade embaixo da unha, né, que não tenha esmalte descascando. Então, a presença desses objetos ali no momento em que eu estou lavando a minha mão impede com que eu verdadeiramente limpe muito bem a minha mão, né? A presença de uma unha grande no momento da lavagem de mãos, de repente não é realizada a lavagem embaixo dessas unhas. Então, há risco de ficar sujidade, e sujidade em sala de vacina é sinônimo de contaminação, né? Então, as boas práticas em relação à vestimenta e a adornos que são utilizados, né, são extremamente necessárias, né, que precisam ser respeitadas na atividade de vacinação, certo? Então, nós devemos, né, pensando em boas práticas, nós devemos assegurar que a administração de uma vacina tenha uma imunidade máxima com o mínimo de dano possível, né? Então, esse é o objetivo, que a gente assegure proteção para essa pessoa, né? Então, o que for necessário fazer para que eu minimize, né, qualquer possibilidade de dano, eu vou fazer, né? A começar em mim, com todos os materiais que eu utilizo na sala, né, pela limpeza dessa sala, né, pela limpeza diária, limpeza concorrente, limpeza terminal. Então, o que for possível, o que for necessário, né, nós vamos fazer para a gente oferecer proteção, né, que a gente tenha uma imunidade máxima e advinda desse paciente, dessa pessoa, tá certo? Então, o que a gente queria trazer hoje era isso. Permanecemos à disposição, nós agradecemos, né, e desejamos a todos uma excelente campanha contra a Covid-19. Obrigada.